Olá, amigos e amigas. Novamente, cirurgia do trauma com João Ricardo. Trauma de abdômen, uma das situações mais importantes, porque grande parte das mortes evitáveis são relacionadas a trauma de abdômen. Grande parte das mortes evitáveis são relacionados a choque hipovolêmico. E lá no abdômen cabe a volemia. Muitas vezes nós temos o choque hipovolêmico porque nós temos uma torneirinha aberta lá no abdômen. Claro, existem muitas outras lesões que podem acontecer, mas nós precisamos nos situar para fazer essa abordagem de uma maneira correta. Então, o abdômen é sede de muitos traumas, tanto contusos como penetrantes. Todo mundo viu, conhece. Só que o abdômen tem umas particularidadezinhas que são extremamente importantes. Primeiro, os seus limites anatômicos. No tronco, tórax, abdômen. Transição é uma área realmente que prega muitas peças. Mas o lance é o seguinte: quando eu inspiro, o diafragma desce, meu abdômen está aqui. Quando eu expiro, o diafragma sobe, então aumentou o meu abdômen. Então eu tenho que levar em consideração isso. Tem que levar em consideração que o abdômen não é só a parede anterior, eu tenho a lateral, eu tenho a posterior. E principalmente, essa região aqui que eu chamei de abdômen no trauma, é um pouquinho diferente daquilo que eu chamo de abdômen na anatomia purista, ou cavidade abdominal. Cavidade abdominal é o que está contido dentro do saco peritoneal. Agora, vamos combinar uma coisa. Aqui no trauma, quando nós estamos falando de abdômen, nós estamos falando na cavidade peritoneal de uma maneira normal, mas estamos falando do retroperitônio também, e estamos falando também da cavidade pélvica, que faz parte do retroperitônio. Então, esse conceito é bastante importante na hora da gente fazer a nossa abordagem. Olha só os limites anatômicos. Perigo mora aqui, ó, por causa da inspiração e expiração e por causa da proximidade com órgãos demais importantes. Posterior e lateral, eu tenho uma musculatura mais ampla. Então, ferimentos penetrantes, eles têm um caminho maior para atravessar do que a parede abdominal anterior. Mas não é por causa disso, dessa musculatura mais avantajada, lateral e posterior, que eu vou achar que um ferimento penetrante não vai penetrar a cavidade peritoneal, mesmo vindo da região posterior, ou seja, da região lombar. Bom, os mecanismos de trauma, todos conhecem o trauma contuso. 60% dos casos são trauma contuso, e aí é danado, porque a gente precisa saber se existe alguma lesão ou não. E no abdômen não existe apenas um único exame que é feito rapidinho, que a gente tem todos os dados à disposição. Determinado exame, ele se presta mais para alguma coisa, determinado se presta para outra coisa, mas o principal ainda é o exame clínico. O exame clínico começa com a inspeção. Olha a marca do cinto de segurança aqui nesse paciente. Preciso imaginar que possa ter acontecido alguma coisa. Agora, nos traumas fechados, nós temos que lembrar que as vísceras parenquimatosas, elas lesam-se com maior frequência. Primeiro o baço, de 25% a 45%, e depois o fígado. E lembra de uma coisa, lá na cavidade peritoneal, eu tenho vísceras parenquimatosas, baço e fígado, na hora que ela rompe, sangue. E as vísceras ocas, na hora que elas rompem, contaminação. Contaminação vão irritar muito rápido a cavidade peritoneal. Isso aí, lá, quando o Dr. Fábio Barbosa falou do abdômen agudo, ele esmiuçou esse assunto. E o sangue irrita mal a cavidade peritoneal. Eu não vou esperar um paciente com dor Bloomberg, reação peritoneal intensa, naquele paciente que acabou de receber o trauma e está com sangramento. Então, muitas vezes, a repercussão clínica, ela não é localizada, ela é sistêmica, porque às vezes o problema é sangramento. E aí eu tenho lá todos os estágios do choque, aquela coisa toda que a gente estuda quando a gente fala de choque hipovolêmico.
Legal? Joia? Beleza? Vamos lembrar dessas situações. Também temos o trauma penetrante, que na maioria das vezes é projétil de arma branca e projétil de arma de fogo. Fígado 30% a 40%, intestino delgado de 30% a 50%, estômago 20%, e tem aquela coisa muito comum em relação ao trauma penetrante, que não faz a gente ter a mesma segurança que o trauma contuso. Porque a grande coisa que acontece quando a gente está atendendo um politraumatizado que tem uma lesão abdominal ou uma suspeita, é saber se existe indicação de laparotomia ou não. Quer dizer, precisa operar esse doente ou não? Essa é a grande dúvida do socorrista, mesmo do cirurgião geral. Agora, uma coisa é certa, penetrou a cavidade peritoneal, está indicada a laparotomia. Aqui o ferimento foi penetrante, tanto é que eviscerou aqui o epíplon. Eu preciso fazer laparotomia. Claro, até ele ir para a laparotomia, o ABC dele precisa estar totalmente abordado de forma correta, uma compressinha úmida, com soro fisiológico ali, não tenta reintroduzir, a pressão é positiva, não vai conseguir, compressãozinha ali leve, com a higiene do local, está de bom tamanho até atingir o tratamento definitivo. Agora, lá no ABCDE, lembra que é ABCDE? A, via aérea com coluna cervical. B, respiração. C, choque. D, neurológico. E E, exposição. Ué, mas não tem abdômen. Ou será que o B não é ventilação e é bidômen? Não, B não é bidômen. Realmente, o ABCDE, o abdômen, ele está nas entrelinhas do item C, choque. Porque no momento inicial do atendimento do politraumatizado, que eu tenho que garantir o metabolismo aeróbico para minhas células, o abdômen é causa de sangramento. Ah, mas ele pode ter lesado, ter uma perfuração e vai fazer uma peritonite e tal. Isso eu vou verificar lá no exame secundário. Lembra? Exame primário, medidas auxiliares e reanimação, exame secundário. O problema do abdômen no exame primário é lá no item C, choque. Quer dizer, o paciente está chocado, aquela perguntinha que eu faço, onde que está o sangue? Está no tórax, no abdômen ou na pelve? Então, ele está chocado, eu preciso focar no abdômen para saber se ele tem sangue na cavidade peritoneal ou no reto peritônio, ou mesmo na pelve, fazendo o examezinho da pelve, etc. e tal. Então, faço a avaliação hemodinâmica desse meu paciente e eu preciso saber se ele tem hemoperitônio. Para saber se ele tem hemoperitônio, claro, o índice de suspeita clínica é muito importante. Chocado, 0/0. Pelve estável. Parte ventilatória adequada. Não teve trauma externo. Tem a marca de uma roda de carro que passou em cima da barriga dele. Se aperta a barriga, faz choque, 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 de tanto sangue, líquido livre. Eu não preciso de exame nenhum. Ele tem hemoperitônio, a evidência clínica é muito grande. Vamos lá tentar fechar a torneira. Mas eu tenho situações que não são tão grosseiras como essa que eu falei. Então, o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica transitória, ou ele chegou hipotenso, ou com sinais de dor. Então, estou lá no item C, eu preciso saber, meu Deus, esse paciente tem hemoperitônio ou não tem hemoperitônio? Para eu saber se ele tem hemoperitônio ou não tem hemoperitônio, o lavado peritoneal diagnóstico e o ultrassom FAST são os exames adequados para fazer lá no atendimento, no item C, no paciente instável hemodinamicamente. Correto? Então, eu preciso estabelecer essa situação. Tem sangue livre na cavidade peritoneal e o paciente está instável hemodinamicamente, está indicado a cirurgia. Não, eu tenho sangue na cavidade peritoneal, mas a pressão dele normalizou, está tudo bonitinho. Puxa, será que foi uma pequena lesãozinha lá no fígado que parou de sangrar? Ele está estável? Aí no exame secundário nós vamos conversar.
Mas lembra, a primeira pergunta que me vem em relação ao abdômen no paciente que está chocado é: tem hemoperitônio? Depois nós vamos conversar sobre esses dois examezinhos. E lembrar sempre das medidas auxiliares. A melhor maneira de eu saber se minha célula está perfundida é o débito urinário. Então, a sonda vesical precisa ser indicada. Claro que eu não vou passá-la se eu tiver alguma contraindicação. E a contraindicação é a suspeita do trauma de uretra. Como que eu percebo isso? Examino o períneo, hematoma escrotal, sinais de trauma pélvico, uretrorragia, toque retal, ver se eu tenho a próstata ou se eu tenho um grande hematoma. Eu tenho suspeita de lesão de uretra, então não passo a sonda, então esqueço, vou fazer cistostomia? Calma. Coloco uma sondinha vesical fininha, lá na glande, na fossa navicular da uretra, enche o balãozinho, introduz um contraste devagarinho, porque se introduz muito rápido, a uretra é porosa, vai ter extravasamento. Se essa uretra estiver íntegra, o contraste vai parar na bexiga. Pode passar a sua sondinha à vontade. Agora, se tiver sinais de extravasamento, calma, está contraindicado a sonda. E a sonda gástrica é bastante importante, porque nós temos uma situação chamada reflexo vagal, pela distensão gástrica. Então, se o paciente não tiver contraindicação de passar sonda nasogástrica, como a fratura de base de cânone, eu passo uma sonda nasogástrica. Se não, uma sonda orogástrica está de bom tamanho. Descomprime, protege a via aérea, limita o reflexo vagal. E se eu precisar fazer um lavado peritoneal diagnóstico, eu não estou com o estômago distendidão lá e eu correndo o risco de entrar dentro do estômago. Tá certo? Então, essas situações são bastante importantes. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher de 20 anos, dirigindo sem cinto de segurança, que perdeu o controle numa curva batendo frontalmente com outro veículo. Trazida de emergência, seja sudoreica, com palidez importante, extremidades frias e agitada. Após o atendimento, o FAST mostra líquido livre na gateira parietocólica esquerda e na pelve, de aproximadamente 800 ml. Após a reposição volêmica inicial, a paciente encontra-se instável hemodinamicamente. Considerando as circunstâncias, a próxima conduta deve ser: gente, a mulher de 20 anos, ela está chocada. Ela está com choque e hipotensão, no mínimo um choque grau 3. Foi feito o lavado peritoneal, ela tem líquido na cavidade. Quem está chocado e tem líquido na cavidade peritoneal, esse líquido não é suco de laranja, não é Coca-Cola, não é caipirosca, esse líquido é sangue. Ela tem sangue na cavidade peritoneal. Foram feitas manobras de reposição volêmica e ela continua instável hemodinamicamente, quer dizer, a torneira continua aberta, como a gente fala lá quando a gente cita choque. O que eu preciso fazer nessa paciente, meu Deus do céu? Não perca tempo. Vamos fazer monitorização invasiva? Laparotomia? Vamos punção abdominal para saber se o líquido é sangue mesmo? Gente, é sangue. Vamos realizar ressonância nuclear em paciente instável, tá louco, vai matar lá na ressonância, chega lá, 4 horas lá no aparelho, vai morrer lá. Nova ultrassonografia, o que é isso, gente? O paciente está instável, está com líquido na cavidade, opera logo. Laparotomia imediata. Não posso ter dúvida disso. Bom, estou lá no exame secundário, meu paciente está estável hemodinamicamente. Ele não está instável. Porque quando ele está instável hemodinamicamente, ele está no ABCDE, no atendimento primário, o raio-x que faz parte do atendimento primário é tórax e pelve, deitadinho lá na sala de emergência. Mas, vamos imaginar que meu paciente esteja adequado hemodinamicamente, eu posso fazer raio-x de abdômen? Sim, eu posso fazer o raio-x de abdômen. Só que lembra, no exame secundário. No exame primário, o raio-x de abdômen não faz parte. No exame primário, é tórax e pelve. Nos pacientes estáveis, eventualmente eu posso ver um pneu peritônio, uma perfuração de víscera oca, pacientes com trajetórias de projetis, que a gente tem dúvida se entrou ou não na cavidade. Só que para fazer um raio-x de tórax que veja o pneu peritônio,
o raio-x precisa ser com o paciente sentado ou em pé. Então, já não é no atendimento primário, porque ele não vai ficar sentado em pé para fazer raio-x. Projéteis são facilmente visíveis. É um exame bastante interessante, adequado para você verificar lesões. Outros exames interessantes que você pode fazer são os exames contrastados, mas lembrando que esses exames radiológicos são para pacientes estáveis. A orografia excretora, que hoje em dia é muito substituída a avaliação do rim pela tomografia computadorizada, que é muito melhor, mas eventualmente, num centro que não tenha, é bem-vindo. E a uretrocistografia, como eu falei para vocês, sobre a possibilidade de ver lesão de uretra, mas na suspeita de uma lesão vesical, ela plenamente pode me ver uma lesão vesical extraperitoneal, aqui está a bexiga, e olha só, extravasou o contraste para a pelve. Ou uma lesão vesical intraperitoneal. Introduziu o contraste foi para dentro da cavidade. Normalmente a gente faz isso quando a gente verifica traumas pélvicos que tiveram fratura de bacia e a suspeita de lesão vesical. E agora os exames diagnósticos a gente faz lá na hora que o paciente está instável. Aí, o paciente instável no ABCDE, que é o atendimento primário, eu preciso fazer ou lavado peritoneal diagnóstico ou ultrassom FAST. Lavado peritoneal diagnóstico, eu vou colocar um cateterzinho dentro do peritônio. Vou aspirar. Se vier sangue não coagulável, porque o sangue lá dentro da cavidade peritoneal não coagula, é porque está positivo, não preciso nem mandar para o laboratório. Ah, não veio nada? Vou fazer a irrigação de soro fisiológico, 10 ml por quilo nas crianças e 1000 ml nos adultos, dá um tempinho, dá uma chacoalhadinha, é bom que esse sorinho seja morno, e capturar o líquido. Diz a lenda que eu preciso capturar em torno de 80% do líquido para ser considerado perfeito. Mais um pouquinho que você captura e manda para o laboratório já está valendo. Ele tem alta sensibilidade para sangramento, mas tem pouca especificidade. Eu não sei de onde está sangrando. Normalmente, a gente faz por uma incisão infraumbilical. Agora, nas grávidas, em quem tem trauma pélvico, para a gente não entrar no hematoma do trauma pélvico ou no útero gravídeo, a gente faz supraumbilical. E, mandando lá para o laboratório, a gente vai ver os critérios de positividade. Bom, o sangue não coagulável no momento da punção. Fez GRAM, tem bactéria, está positivo. Acima de 100 mil hemácias por milímetro cúbico. Acima de 500 leucócitos por milímetro cúbico. Ou se essa amilase esteja acima de 175. Então, são os critérios que a gente considera o lavado peritoneal positivo. Olha só, um lavado peritoneal. Fez aqui infraumbilical, fazendo a captura, e você vê um líquido tinto de sangue. Isso aqui não quer dizer que deu positivo. Eu já vi muito líquido dessa cor aqui, dá 50 mil hemácias por milímetro cúbico, e não 100 mil hemácias. Então, aguenta a mão. Agora, se ele for positivo, eu preciso fazer essa abordagem. Tem contraindicação? Absoluta, só tem uma contraindicação absoluta, que é a laparotomia que já foi indicada. Levou um tiro aqui e saiu atrás. Levou uma facada e está eviscerado. Não tem necessidade de fazer lavado. Então, aquele exemplo grosseiro que eu dei, pressão 0/0, nenhum outro foco de sangramento suspeito e o abdômen fazendo até com ascite, né, volume líquido, e você consegue perceber, quer dizer, já é uma indicação. Então, isso é uma contraindicação absoluta. Contraindicação relativa, mas eu posso fazer? Posso. Ah, ele já operou, tem aderência, ele é obeso, ele tem coagulopatia, está grave. Não, posso fazer realmente sem problemas. E o ultrassom FAST? Tem sido mais feito ultimamente pela sua facilidade. Ele é não invasível, mas ele é operador dependente. Agora, lembra que o FOXT, Abdominal Sonograph Trauma, ele é um ultrassom para verificar líquido na cavidade peritoneal em paciente chocado. Logo, esse líquido é sangue. Então, eu não vou olhar todo o abdômen. Eu não quero saber o calibre da veia porta. Eu não quero saber se tem cisto de ovário. Eu não quero saber se tem litíase biliar. Então, eu vou focar em alguns pontos. Aqui no subxifoide, para ver se tem líquido no pericárdio. No quadrante superior direito, que é o espaço de Morrison entre o fígado e o rim.
no espaço subrifênico esquerdo e no suprapúbico para verificar se tem líquido na cavidade peritoneal. Eu não vou ficar passeando com o transdutor, é bem focado. Pericárdio, Morrison à direita, subrifênico à esquerda e pelve no pubis. Tendo sangramento, esse é um lavado positivo. Está instável hemodinamicamente, laparotomia nele. Está estável hemodinamicamente, opa! Será que eu não posso fazer um tratamento conservador aí? Vamos conversar disso daqui a pouco. Correto? E a tomografia serve para o atendimento inicial do politraumatizado? Serve. Ele é muito mais específico, ele não é invasivo. Só que o que acontece na tomografia? Ele não é para ser feito no exame primário. Tomografia computadorizada é para ser feito na avaliação secundária. Ou seja, esse paciente está estável hemodinamicamente. E ela presta realmente para muitas situações, inclusive para nortear lesões de vísceras parenquimatosas, se ela pode ser efetivada o seu tratamento clínico ou se tem indicação cirúrgica. Agora, claro, por que tem que estar estável hemodinamicamente? Porque se tem líquido na cavidade peritoneal e o paciente está instável, eu preciso operar imediatamente e não vou perder tempo com tomografia. Então, esse conceito é bastante importante. Então, a contraindicação da tomografia, instabilidade. Não colaboração do paciente. Se vai demorar e atrasar o meu diagnóstico. Alérgicos ao contraste também, se bem que eu posso eventualmente fazer tomografia sem contraste. Tem alguma limitação nas lesões de víscera oca, mas nas lesões parenquimatosas, como o fígado e como o baço, e o rim também, eu tenho um mapeamento muito grande. Olha o tamanho desse hematoma intracapsular esplênico que a seta aponta, que é um hematoma grau 3. Esse é um paciente que necessariamente precisa do tratamento cirúrgico, e a tomografia mapeou isso. Então, se nós formos fazer um quadrinho aqui, para a gente relembrar, lavado peritoneal e ultrassom são de pacientes instáveis. O ultrassom é não invasivo. Esse aqui é invasivo, mas ele é muito mais sensível. E a tomografia? É nos pacientes estáveis. Tem uma boa especificidade que ele determina a lesão. Acurácia, 98%. Limitações. O diafragma é uma limitação bastante importante. Limitações do lavado peritoneal. Retroperitônio, diafragma, hematomas pélvicos, ele não tem essa possibilidade. Correto? Então, vamos relembrar sempre que LPD e ultrassom é no ABCDE, que é atendimento primário, para pacientes instáveis. Já estou no atendimento secundário, meu paciente está estável, tranquilamente a tomografia computadorizada é uma maravilhosa opção. Vamos brincar um pouco, vamos lá. Com relação à avaliação complementar do trauma abdominal, assinale a alternativa incorreta. Nos pacientes estáveis hemodinamicamente, uma ultrassonografia com líquido intraperitoneal indica exploração cirúrgica imediata. Bom, eu fiz lá o ultrassom, tem um líquidozinho, mas ele está estável. Preciso mandar direto para a laparotomia? O objetivo da ultrassonografia no trauma abdominal é buscar líquido intraperitoneal livre. A radiografia de tórax pode mostrar pneumoperitônio, conteúdo abdominal no tórax ou fratura de costelas inferiores. A tomografia computadorizada avalia a lesão de órgão sólido e no paciente com ultrassonografia positiva permite graduação da lesão orgânica, quer dizer, fez o ultrassom, tem um líquidozinho, mas como ele está estável, for para a tomografia. A tomografia graduou a lesão parenquimatosa para saber se vai operar ou não. Inclusive, a alternativa D ela é inconsistente, ela confronta com a alternativa A, que aqui está dizendo que fez a ultrassonografia e fez tomografia para graduar. E aqui está dizendo que a ultrassonografia com líquido você já sai operando.
A tomografia computadorizada é o método mais indicado para avaliar o paciente estável com traumatismo abdominal fechado. Acabamos de falar isso. Logo, a alternativa inconsistente, incongruente, incorreta é estável. Fez o ultrassom, tem um líquidozinho, ele está estável, vamos lá para a tomografia, porque geralmente, ou às vezes, é um pequeno hematoma subcapsular hepático, uma pequena laceração hepática que pode ser tratada clinicamente, ou um pequeno hematoma subcapsular esplênico que merece ser tratado clinicamente. Então, esse é o lance. Está chocado, instável, LPD ou ultrassom mostraram líquido, instável, centro cirúrgico na hora. Estável, tem o líquidozinho lá, opa, é estável, a tomografia pode graduar, porque eu posso tentar um tratamento não operatório. Guardem esse conceito que vai ser importante. Então, quais são as indicações de cirurgia? Aqui não precisa falar, ó, entrou um tiro no abdômen distendido, não tem orifício de saída, outro saiu lá do outro lado. Tem que operar. Eviscerou, tem que operar. 50% a 60% das feridas penetrantes tem que operar. Formais, paciente chegou com ferimento penetrante, está hipotenso? Cirurgia nele. Tem peritonite? Cirurgia nele. Eviscerou? Cirurgia nele. Positividade nos exames, quer dizer, o trauma é penetrante. Mas eu não tenho hipotensão, peritonite e evisceração. Mas no meu exame de raio-x, porque ele estava estável, eu fiz, tem pneumo peritônio. Então, eu preciso fazer o tratamento operatório. Tenho dúvida se penetrou ou não? Aquela coisa de eu fazer uma anestesiazinha, fazer a exploração digital do ferimento, e passou a aponeurose, eu indico laparotomia, está valendo. Só cuidado aqui na região, na transição tóraco-abdominal, que eu posso colocar meu dedinho no tórax. Agora, estou em dúvida ainda e o paciente está estável, nenhum problema em fazer aquele exame físico seriado, como a gente faz no abdômen agudo clínico, na apendicite, etc. e tal, eu posso fazer o exame físico seriado, opa, tem sinais de irritação peritoneal, agora apresentou leucocitose, ou repetiu o abdômen, distendeu, nossa, é um trauma, ele estava bem, nossa, minha amilase começou, enfim. Tudo isso é bem-vindo, desde que o paciente esteja estável. Alguns cuidadozinhos que a gente deve falar. Os ferimentos penetrantes no dorso. Se o paciente estiver instável hemodinamicamente chocado, meu amigo, vamos fazer essa laparotomia dele. Ou até uma tomografia com triplo contraste, oral, venoso e às vezes retal, para a gente ver se tem alguma possibilidade dele ter atingido a face posterior do colo, alguma coisa assim, e a observação clínica é importante. E a exploração digital, como a gente falou na parede abdominal anterior, está valendo lá para o flanco e para o dorso? Realmente eles valem, mas você tem que ter uma atenção um pouco maior, porque como a musculatura é mais desenvolvida, aquele parâmetro, como a gente tem na parede abdominal anterior, passou da aponeurose, está na cavidade, nem sempre é verdade. Os ferimentos tangenciais, por exemplo, entrou aqui, saiu aqui, logo tangencial. Puxa, teve lesão ou não? Se está estável hemodinamicamente, se você tem muita dúvida, apesar dos seus exames, às vezes uma laparoscopia pode, inclusive, ajudar. Mas é um desafio para você definir. Mas quase sempre a definição baseada nos critérios clínicos, na irritação peritoneal, na estabilidade hemodinâmica, está muito bem, obrigado. E o ferimento do tórax inferior? Aí a gente precisa dividir. Paciente instável, aliás, nós vamos ter uma aula só sobre isso, que é trauma na transição tóraco-abdominal. Mais uma dica que eu dou para vocês, paciente instável, eu preciso drenar o tórax, eventualmente saiu mais de 1.500 ml, toracotomia, aquela coisa, tudo funciona. Ah, não, no tórax não tem nada, ele está instável, opa, o abdômen eu preciso fazer a minha intervenção. Mas o duro é aquele paciente que está estável hemodinamicamente. E ferimentos no tórax inferior, na transição, eu posso ter uma dúvida muito grande se eu tenho uma lesão no diafragma. E a gente sabe que o raio-x, às vezes a lesão pequena ele não percebe, a tomografia tem uma limitação ali para verificar o diafragma e, eventualmente, tanto uma laparoscopia, uma toracoscopia vão estar indicadas e são bem-vindos. Lembre-se, se o paciente está estável hemodinamicamente. Instável hemodinamicamente é uma sopa, é
tratamento cirúrgico, pronto, acabou. E o traumas contusos? Como é que eu vou fazer em relação ao trauma contuso? Se no trauma penetrante já gerou alguma dúvida, imagine no trauma contuso. A grande dica é dividir esse paciente em estável e instável hemodinamicamente. Estável merece avaliação repetida e merece a tomografia para verificar algum dado. Agora, se o paciente está instável hemodinamicamente, claro, eu preciso saber se o choque está no abdômen. Então, tem outra causa de choque? Ah, tem. Tem um hemotórax maciço. Poxa, gente, vamos resolver. Tem um trauma pélvico. Temos que fazer a contenção pélvica. Só que, se ele tem outras causas de sangramento, eu preciso saber se não tem sangue na cavidade abdominal também. Então, se ele está chocadaço, não tem outras causas de choque, abre a barriga dele que o sangue está lá. Agora, se ele está chocadaço e tem outras causas de sangramento, tem a fratura pélvica, vem a pergunta, poxa, será que não tem o hemoperitônio também? Tem um tórax com grande sangramento. Será que não tem hemoperitônio também? Ele teve um trauma contuso no abdômen. Entenda isso. Ele tem um trauma contuso no abdômen, ou no tórax e abdômen. Então, eu preciso saber se ele tem sangue dentro da cavidade. Se o LPD ou ultrassom FAST forem positivos, vou fazer a laparotomia, ele está instável. Se for negativo, eu vou continuar reavaliando o meu doente, claro, e tratando as outras condições que levaram choque a esse doente. Bem, uma outra coisa importante, quando a gente fala de paciente instável hemodinamicamente, é o tratamento operatório. Então, tá bom, eu vou lá e opero. Só que eu tenho paciente instável hemodinamicamente que está com a pressão 8/6, choque grau 3, concentrado de hemácias, aquela coisa muito aguda, muito bem, obrigado. Mas eu tenho o paciente chocado que está lá, ó, 0/0, já recebeu 10 ou mais unidades de concentrados de hemácias, que é hemotransfusão maciça, já está lá no plasma, já está lá na concentrada de plaquetas, e ele já desenvolveu, devido a essa reintrodução maciça de hemoderivados, e é óbvio, por causa da enorme perda que ele tem, alterações fisiológicas metabólicas, que são essas: acidose, hipotermia e coagulopatia. Esse tipo de doente, eu não posso ficar operando ele horas e horas e horas. Eu preciso fazer uma intervenção muito rápida para tentar frear os mecanismos que estão levando essa descompensação metabólica e depois, uma vez consertadas essas alterações metabólicas, voltar com esse doente para o centro cirúrgico para fazer o tratamento definitivo. Então, quando o paciente tem repercussões clínicas de gravidade, como hipotermia, acidose e distúrbios de coagulação, eu posso lançar a mão de um conceito que é a cirurgia de controle do dano, ou laparotomia abreviada no trauma. Então, esses pacientes têm alta chance de falência metabólica e, na minha abordagem ampla chifopúbica, eu faço controle da hemorragia, quer dizer, controlo o que está sangrando. Puxa, mas preciso fazer um bypass arterial, trazer uma prótese arterial e etc. Não. Faço clampeamento ou um bypass com uma sondinha simples, previne a contaminação, não deixe as alças, não vou fazer anastomose, colostomia, etc. Vai colocar clamps intestinais, fazer rafias rápidas naquelas situações de contaminação, vai empacotar as vísceras e deixar esse paciente numa unidade de terapia intensiva. Quando os distúrbios de hipotermia, acidose, coagulopatia estiverem adequados, compensados, você vai levar de volta e fazer o tratamento definitivo. Esses são os princípios da cirurgia de controle de danos que estão muito bem estabelecidos. Bom, mas você falou em coagulopatia, hipotermia e etc., mas o que é isso? Quais são os parâmetros? Então, a indicação clássica é o pH abaixo de 7,2,
temperatura axilar abaixo de 32, transfusões múltiplas ou maciças, como a gente considera acima de 10 unidades de concentrada de hemácias. Os princípios técnicos, o acesso chifo púbico amplo, o empacotamento dos 4 quadrantes, com acesso ao reto peritônio, porque no reto peritônio é que estão os grandes vasos sangrantes. Fazer um exame rápido e fazer principalmente o indispensável, que seriam prevenções a contaminações e hemostasias. Evitar as anastomoses, próteses, shunts. Um exemplo clássico de cirurgia é quando eu tenho lesões múltiplas hepáticas, por exemplo, e eu vou lá e, compressa, na hora da estabilidade, retorno lá para fazer ou a minha rafia, a minha hepatectomia, enfim, para fazer o tratamento adequado. Certo? Então, essas indicações clássicas lá, pH abaixo de 7,2, temperatura abaixo de 32 e transfusões múltiplas, isso realmente é objeto de perguntas aí por esse Brasil afora. E acompanhando a cirurgia de controle de danos, a gente fala sobre acesso à cavidade reto-peritoneal ou reto-peritoneal, se faz ou rebatendo o cólon direito com a manobra de Cattell, esquerdo, Mattox. Muitas vezes nós temos uma manobra interessante para ser realizada em relação ao pedículo hepático, naquele fígado que está sangrando muito, você faz um acesso ali via hiato de Winslow, bota seu dedinho no ligamento hépato-duodenal e você passa um penrose, clampeia ou mete uma pinça vascular Satinski que está controlado o seu sangramento hepático. E é o seguinte, quando você tem uma situação dessa, você tem uma distensão grande da sua cavidade. E aí, se você fecha a sua cavidade, você pode levar a uma outra situação fisiopatológica, que é o aumento da pressão do compartimento intraabdominal. Chama-se síndrome compartimental. Isso limita a parte ventilatória por causa da elevação do diafragma, porém, o mais importante é o dano em relação à fisiologia vascular. Porque eu comprimindo o abdômen, eu comprimo a cava, eu diminuo o retorno venoso. Eu não tenho pré-carga, eu não tenho débito cardíaco, não está chegando sangue no coração, não tem sangue para mandar para frente. Então, na cima do compartimento, muitas vezes a bolsa de Bogotá, que é uma bolsa plástica, que pode ser feita de várias maneiras, quer dizer, deixa essa cavidade aberta, para que você possa, descomprimindo esse abdômen, estar favorecendo, estabelecendo a unidade hemodinâmica desse paciente. Então, a bolsa de Bogotá, não só utilizada para trauma, mas para casos de peritonite, sempre que você tem o aumento da pressão intraperitoneal, que pode ser e deve ser medida pela pressão intravesical, uma técnicazinha lá que também não tem grandes mistérios. Olha só, para a gente brincar, o homem de 65 anos levou uma facada no dorso à direita, posteriormente ao flanco direito. As testemunhas afirmaram que a arma utilizada foi uma faca pequena, frequência cardíaca 90, PA 128/72, frequência respiratória 24. A conduta apropriada nesse momento é, uma facada no dorso. Tem lá musculatura e etc. O que eu vou fazer para o meu paciente? Urografia? Colonoscopia, exame físico seriado, sutura no ferimento e segmento abdominal. Lembra que se fosse a parede abdominal anterior, às vezes eu podia fazer a exploração digital, mas ali no dorso, nem sempre a exploração digital, ela é satisfatória porque eu tenho grandes grupos aponeuróticos ali e às vezes eu não tenho condição. E aí, entrou ou não entrou na cavidade peritoneal? Como é que eu vou saber disso? Vou examinar seriadamente. Se esse paciente evoluir bem, sem sinais de peritonite, hipotensão, provavelmente não entrou na cavidade peritoneal. Legal? Joia, gente. Vamos agora, nesse tempinho final que a gente tem na aula, dar um apanhado geral, uma coisa assim, meio light, para vocês entenderem alguns princípios, que são as principais manobras cirúrgicas. E as principais lesões que a gente tem a ver, para saber como a gente acessa. Principalmente por tomografia, naqueles pacientes que estão estáveis, a gente pode classificar as lesões, como, por exemplo, as lesões do baço, em grau 1, 2, 3, 4 e 5. O paciente está instável hemodinamicamente, eu tenho a lesão do baço, eu tenho que operar e fazer lá a esplenectomia, está pronto, PT saudações. Mas,
Pacientes que podem se beneficiar com tratamento clínico, eles estão estáveis, a gente tem condição de mapear isso. Grau 1, hematoma subcapsular pequeno ou uma laceração subcapsular menor de 1. Grau 2, um hematoma de 10 a 50%, uma laceração de 1 a 3. Grau 3, hematoma acima de 50% e, se for laceração, mais de 3 centímetros de profundidade. E um hematoma, e o grau 4, um hematoma já com ruptura do hematoma intraparenquimatoso e uma laceração já com comprometimentos, vasos e tal. E o grau 5, eu tenho um baço pulverizado, rompeu, ou então uma lesão vascular já na parte hilar. Grau 1 e grau 2, tranquilamente eu posso fazer o tratamento clínico. Agora, grau 3 para cima, eventualmente o tratamento cirúrgico é mais recomendado. O que acontece com o baço? Quando que eu suspeito? Claro, pacientes que estavam estáveis hemodinamicamente, eu preciso suspeitar, mas nos pacientes estáveis, eu posso ter dor subescapular à esquerda, que é o sinal de Kerr, as fraturas dos últimos arcos costais, a gente estuda no trauma de tórax, quando fratura costelas baixas, a possibilidade de ter lesão intraparenquimatosa, fígado e baço é muito grande. E os baços, qual que é o lance do baço? O problema dele, as funções hematopoéticas dele, mas principalmente aquela história de se eu tirar o baço, eu tenho problema com pneumonias, principalmente com Streptococcus pneumoniae e hemófilos influenza, e esses pacientes precisam ser vacinados. E as indicações de condutas conservadoras. De 1 a 3, se bem que 3 eu vou analisar muito corretamente, eu posso fazer uma conduta conservadora, claro que monitorizando esse doente na unidade de internação de terapia intensiva, para que se esse doente se estabilize hemodinamicamente, eu precise fazer o tratamento adequado. Claro que levar em consideração que para eu propor o tratamento conservador, sempre eu preciso ter estabilidade hemodinâmica. E o exame abdominal, eu não posso ter sinais de irritação peritoneal. Isso faz com que a gente pense no tratamento conservador. Aqui um hematoma grande, grau 3, olha, quase para grau 4, é um paciente que fatalmente mereça um tratamento já operatório aí para o nosso trauma. As lesões hepáticas também têm essa classificação. É muito parecida com a classificação do baço em relação a hematomas e laceração. O grau 1, hematoma subcapsular, menos de 10%, laceração menos de 1 centímetro, então eu classifico sempre em relação ao hematoma e também em relação à laceração. E assim por diante, até chegar na lesão grau 6, que eu tenho um comprometimento vascular com avulsão hepática, aí é realmente até incompatível com a vida. Mas você vê uma lesão grau 5, é um hematoma parenquimatoso envolvendo mais de 50%. Ou nos princípios vasculares, eu já tenho veia justa hepática, veias hepáticas principais ou da cava retrohepática com lesão. Aliás, lesão da cava retrohepática, eu tenho uma situação bastante ruim. E a gente pode também fazer manobras conservadoras, de grau 1 a grau 3, mais ou menos na situação do baço. Sempre levando que o grau 3 precisa ter uma coisa judiciosa muito importante, e a observação desses pacientes que estão estáveis hemodinamicamente é muito importante. Olha só, uma lesão hepática visível que você teve uma laceração bastante profunda que possivelmente merece o tratamento cirúrgico. Vou fazer o quê? Sutura, colocar um balão, tampão de peritônio, ressecar, fazer uma ressecção segmentar do fígado, isso vai muito do juízo de quem está enfrentando. Então vamos lá, uma questãozinha que fala sobre isso. No traumatismo abdominal fechado, a chamada hemorragia em 2 tempos se deve a? Bom, esse é muito manjado, né? O baço fez uma contusão, o hematoma está crescendo ali, daqui a pouco ele rompe. Então, quando a gente fala em hemorragia 2 tempos, não tem conversa, não tem mistério. Hemorragia em 2 tempos é rotura da cápsula esplênica. Não precisa nem ler as outras alternativas, que isso é muito clássico. E as principais manobras cirúrgicas? Eu posso ter lesão do pâncreas, vias biliares. Pâncreas, é cabeça ou é cauda? Cabeça é pior, proximidade do duodeno, as vias biliares. Corpo e cauda, opa, perfeitamente ressecáveis,
junto com ou sem baço, pela proximidade anatômica, sem problema nenhum. Às vezes, a gente faz uma drenagem externa de uma lesão pancreática e depois, no segundo tempo, ele vai fazer um pseudocisto, alguma coisa, e você pode fazer uma drenagem tranquilamente, ou percutânea, ou fazer uma drenagem desse pseudocisto via endoscopia, ou mesmo cirúrgico. E a classificação da lesão pancreática. Grau 1, não envolve o ducto principal. Grau 2, transecção com laceração distal, com lesão ductal. Essas lesões ductais são boas para você fazer ali um pseudocisto depois, ou um cisto necrótico, como a gente chama. Grau 1, que é só uma contusão e laceração, não merece tratamento cirúrgico de forma alguma. Grau 3, transecção ou lesão do parênquima com provável lesão ductal. Grau 4, lesão combinada do pâncreas e duodeno, isso é bastante grave. E o grau 5 é lesão maciça com a avulsão da papila e desvascularização, isso merece provavelmente uma pancreatectomia ou duodenopancreatectomia cefálica, para que você tenha restabelecido o seu caso. Outra situação importante em relação à víscera oca, estômago, intestino delgado, cólon, principalmente intestino delgado e estômago, eles são muito tranquilos. Intestino delgado, lesões múltiplas, você pode ressecar e anastomosar, fazer rafias, mesmo o estômago também gosta muito de uma rafia. Uma lesão extensa, preciso fazer uma gastrectomia. Agora, lesão no duodeno é problema. Duodeno é um centro ativador de enzimas, via biliar, pâncreas. Chegam lá, ativam-se e a enzima vira uma enzima proteolítica. E eu preciso suturar minhas anastomoses e minhas rafias. E além do que, o duodeno não é um dos mais bem vascularizados do mundo. Então, às vezes, uma rafia primária do duodeno vai comportar alto índice de deiscência e fístula. Então, é preconizado o que a gente chama de lesões duodenais mais complexas, principalmente da segunda porção do duodeno, a gente fazer o que a gente chama de exclusão duodenal, ou seja, não vamos mais deixar o trânsito alimentar passar por ali. E isso comporta taxas maiores de sucesso. Existe a cirurgia de Vaughan, que ela consiste em o quê? Vai fazer a rafia, cerclar o piloro, quer dizer, não vai deixar mais passar o alimento, e fazer uma gastroenteroanastomose. É uma situação rápida, corriqueira, e que tem um resultado relativamente legal. Existem técnicas mais radicais, como a diverticulização de Berne, que eu gosto muito, que é você colocar uma derivação biliar externa, seja dreno de Kerr no colédoco, seja uma cistostomia, fazer uma antrectomia com reconstrução a B2, ou B2 ou Y de Roux, porque aí você tira o trânsito alimentar lá do duodeno, e ele vai ficar só com o suco pancreático ali, quietinho, e você lá faz a sua rafia, mas são para lesões muito mais importantes, lesões mais amplas. Mas, assim, a cirurgia de Vaughan, ela é realmente bastante utilizada e bastante clássica para essas lesões. O intestino delgado, quando a lesão é até 50% do diâmetro, a sutura é muito bem indicada. Quando tem diversas lesões no segmento, faça a enterectomia e a enteroanastomose. As lesões de cólon, tem sempre aquela dúvida de eu fazer rafia primária ou fazer uma colostomia. Não existe uma regra geral, existe aquela famosa palavrinha chamada depende. Depende do quê? Se estiver instável hemodinamicamente, faça uma colostomia. Se o tempo da lesão e ao tempo do atendimento for maior que 6 horas, eu tiver peritonite, faça uma colostomia. Agora, lesões lá do reto baixo, o reto é um problema. Normalmente, uma alta taxa de contaminação, você faz a rafia da lesão e faz uma colostomia proximal, seja por um procedimento de Hartmann ou uma simples derivação em alça proximal, você já tem um estabelecimento legal aí do seu tratamento, das lesões do reto. Tratar o reto só com rafia proximal, só com rafia primária, só se você acabou de acontecer a lesão, ela é muito pequena, paciente bem nutrido, enfim, você tem condições aí de exceção. E o reto peritônio? O reto peritônio é um problemaço, porque lá estão o sangramento.
E, aliás, é um problemaço quando que eu abordo e quando que eu não abordo o reto peritônio. Aí eu divido o reto peritônio em regiões, lateral, medial e lá na pelve. Lá na pelve, o hematoma reto peritoneal, geralmente é porque fez uma fratura pélvica. Se fez uma fratura pélvica, eu preciso tratar a fratura pélvica. Está chocado ainda, apesar do tratamento da redução da fratura pélvica, eu não vou abrindo o hematoma reto peritoneal pélvico, não. Vou fazer uma arteriografia para ver se tem um vaso sangrante, posso fazer uma embolização, alguma coisa. Porque o hematoma lá dentro da pelve é o que vai fazer a contenção do sangramento. Ele aumenta tanto a pressão dentro daquele hematoma, que essa pressão dentro do hematoma faz ser maior que a pressão dos capilares, dos vasos que romperam. Então, se eu descomprimo isso, eu estou em maus lençóis. Então, trauma pélvico, se eu precisar operar, é para eu corrigir uma lesão dentro da cavidade peritoneal, não é para eu abordar a pelve. Agora, se eu tenho hematoma tanto lateral, ou eu tenho um hematoma central, eu preciso acessar o reto peritônio para eu saber se tem uma lesão. E as manobras mais manjadas, mais comuns, é a mobilização do cólon à direita, que a gente chama de mattocks, que a gente chama de catel, e à esquerda, que é a mesma manobra, na goteira parietocólica, você mobiliza o colo esquerdo para a linha média, que é de mattocks. Mas eu preciso acessar também no abdômen superior, posterior ao duodeno, onde estão veia cava, nós temos ali o começo do acesso dos vasos hepáticos, e eu preciso fazer a manobra de Kocher, que é uma manobra tradicional, que eu chego lá na segunda porçãozinha do duodeno, faço uma tração medial, faço a abertura daquele peritônio que reveste, e diz a lenda que a boa manobra de Kocher é aquela que você consegue visualizar e expor pelo menos 7 centímetros de veia cava. Legal, sem mistério nenhum. Opa, a cava está furada, vamos dar os pontinhos lá na cava e tal. Não é tão fácil assim, porque não é bonitinho como a figura. Na hora está sangrando, tem um hematoma. Então, você precisa ter um conhecimento de anatomia legal para você abordar isso. Então, entendido isso, que o reto peritônio tem zonas. A zona 1 é a zona central, para a cava e para a aórtica. A zona 2 é a zona lateral. Ela compreende somente o rim e o reto peritônio posterior ao colo. Deve ser explorado sistematicamente, caso eles existam. Estou lá operando o meu politrauma e eu vejo um hematoma reto peritoneal na área 2. Preciso explorar. Agora, esse hematoma é compreendido à pelve. Não abordem. Faça a arteriografia diagnóstica e terapêutica depois, se for o caso. Fixa a pelve, deixa esse hematoma quieto. Não estabilizou o doente, é o momento de fazer arteriografia e não exploração cirúrgica. Você vai matar seu doente se você explorar um hematoma de reto peritônio por fratura pelve. E se eu tiver hematomas aqui na lateral, área 2, provavelmente eu vou ter uma lesão renal, que da mesma maneira que eu tenho lesão hepática e esplênica, eu tenho graus. Grau 1, subcapsular, restrito. Grau 2 é o hematoma maior de 1 centímetro. O grau 3, eu já tenho uma aceração maior que 1 centímetro. Grau 4, eu já tenho o sistema coletor sendo atingido, então aqui eu já tenho hematura, nesses outros casos eu não tenho, e o grau 5, que eu já tenho uma ruptura renal muito importante. Interessante que grau 1 e grau 2 são os mais comuns, e o tratamento é puramente conservador. Agora, nos graus maiores, eu vou precisar fazer, às vezes, nefrectomias parciais ou mesmo nefrectomias. Até o grau 3 eu tenho um tratamento conservador ali, sem grandes problemas. Quando eu vou tentar fazer uma abordagem no rim, tem alguns macetes que a gente precisa abordar. Primeiro, se ele tem outro rim do outro lado, isso é bastante importante. E quando eu vou abordar um rim que tem uma lesão, graus maiores, ou mesmo na minha laparotomia, eu descomprimi o hematoma, aquilo está sangrando abruptamente, não sai pinçando o rim e luxando o rim de qualquer forma. Levanta o mesocólon transverso, disseca ali a emergência da aorta, você vai ver a veia e a artéria renal, coloque um lacinho ali, um clampzinho ali, e aí, feita essa hemostasia, você vai abordar o rim de uma maneira correta.
Quando nós formos falar lá na urologia de trauma renal, nós vamos dar uma abordagem legal nisso aí, não percam. E se eu tenho lesão do ureter? Vou fazer rafias, anastomose, passar o ureter para o outro lado, duplo J, resolveu o nosso problema, não tem problema nenhum. Bexiga extraperitoneal, eventualmente pode ser conservadora apenas com a sonda vesical 7 dias, e a bexiga intraperitoneal merece rafia, porque nós estamos com uma lesão intraperitoneal praticamente, e eu tenho contaminação de urina para a cavidade, e isso não é desejável. Uma outra questão, para a gente terminar a nossa brincadeira, vítima de atropelamento dá entrada no setor de emergência com dor no dorso e na região inferior do abdômen. Palidez, hipotensão e taquifigmia. Radiografia mostra fratura de bacia. E o lavado peritoneal é negativo. O diagnóstico provável é fratura de bacia, tem um hematoma lá na região 3, no reto peritônio. Só que o lavado peritoneal mostrou que não tem sangue na cavidade peritoneal. O que a gente faz com esse doente? Desculpa, o que a gente faz? Não. Qual que é o diagnóstico? É um hematoma reto-peritoneal? É lesão de reto? É rotura esplênica? É embolia gordurosa? Ou é choque neurogênico? Na verdade, já está escrito no enunciado qual que é o diagnóstico. E ele colocou aqui, até banais, se ele fala assim, botão reto-peritoneal no espaço 1, 2 ou 3, seria mais legal. O que faz? Não, ele só quer saber que é hematoma reto-peritoneal. Uma questão simples, banal. Tá. E para botar uma azeitoninha na nossa empada, vamos falar da possibilidade do tratamento não operatório, que nós falamos aqui, olha, ele está estável hemodinamicamente, eu fiz uma tomografia. A tomografia mostrou uma lesão hepática classe 1, uma lesão esplênica classe 1, uma lesão renal classe 2. Então, não precisa operar. De onde surgiu esse conceito? Antigamente, o que acontecia? Viu o ultrassom, vê o FAST. Tem líquido na cavidade, não sei o quê, principalmente o ultrassom. Porque o FAST acima de 100 mil hemácias é porque o sangue é bastante. Tem o ultrassomzinho lá, líquido na cavidade, você ia lá, operava. Tinha uma porcariazinha de líquido e tinha uma laceraçãozinha lá numa víscera maciça que não estava sangrando mais. Quer dizer, eu operei à toa. Ou que você procurou e nem achou o foco. Então, gente, as principais indicações de você tratar o seu politraumatizado, que tem líquido livre na cavidade, de forma não operatória, normalmente eu tenho um trauma fechado, o paciente está estável hemodinamicamente, e eu tenho uma lesão de víscera sólida, isolada. Porque eu tiver a lesão no fígado classe 1, mas eu estou com o intestino furado, amigo, tem que operar, bicho. Aí ele está com irritação peritoneal e etc. Mas ele tem pneu peritônio, líquido na cavidade, enfim. Então, esse é o conceito. A lesão só é da víscera sólida, daqueles graus menores, e o paciente está estável hemodinamicamente, eu posso partir para uma proposta de tratamento conservador. Agora, eu preciso reconsiderar caso esse paciente piore. Alteração nível hematimétrico, peritonite, queda de consciência. Poxa, ou meu paciente tinha um abdômen relativamente flácido, daqui a 4 horas ele está com irritação peritoneal difusa. Poxa vida, não tem dúvida nenhuma que eu preciso fazer o tratamento operatório. Uma condição bastante interessante que os examinadores gostam muito de perguntar são nas lesões hepáticas. Porque, às vezes, o paciente tem uma lesão hepática lá na sua tomografia, e você percebe que esse paciente faz depois melena, ou ele tem sangramentozinho nas fezes. E aí você pensa da possibilidade dele ter hemobilia. O que é hemobilia? É sangramento hepático saindo lá pelos canais biliares, porque teve solução de continuidade com os canais biliares. Então, se eu tenho uma suspeita de hemobilia, a conduta correta é uma arteriografia, que ela pode ser tanto diagnóstica ou terapêutica por alguma embolização. Então, lembrar dessa possibilidade, na hora que eu for fazer o tratamento não operatório do fígado, da possibilidade de eu ter uma hemobilia. E tendo a suspeita, claro, a arteriografia é o exame aí que se indica que é o exame mais correto para que a gente realize. Legal. Vamos lá.
32 anos, atropelamento a 48 horas. Dor abdominal localizada no hipocôndrio direito, palidez, icterícia, hematêmese e melena. Qual a conduta que melhor atende à situação clínica atual? Icterícia, hematêmese e melena. A lesão foi no fígado? É uma possibilidade de ter uma hemobilia. Essa é a suspeita diagnóstica. O que eu vou fazer se a minha suspeita é hemobilia? Arteriografia abdominal. Olha só, o povo pergunta as coisas. Então, gente, deu um passeio legal, generoso. Claro, dá para ficar aqui e fazer um livro só de trauma abdominal para vocês. Mas com esses dados, acredito que vocês tenham subsídio para que vocês iniciem os estudos de vocês. Vamos lá, gente. Grande abraço.